Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu numa terça-feira de agosto. Numa terça-feira comum, com sol forte demais, asfalto quente e aquela sensação de que o dia não tem nada de especial reservado para você. Foi num dia assim que Roberval, 57 anos, caminhoneiro há 32, parou o Scania vermelho no acostamento da BR-116 por causa de uma mulher que ele nem conhecia. E foi nesse mesmo dia que Adalberto, 53 anos, empresário com reunião marcada em Curitiba e zero paciência para engarrafamento, buzinou com raiva para esse caminhão parado na beira da estrada. Adalberto achava que Roberval estava sendo idiota. Adalberto estava completamente errado. E no meio desses dois homens, sentada numa cadeira de plástico quebrada, com uma sacola de mercado nos pés e um terço enrolado na mão, estava Dalva, 69 anos. Digna como poucas pessoas que você vai conhecer nessa vida. Essa história aconteceu de verdade no coração do Brasil, e eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que parece ser um gesto simples de bondade vai se revelar algo que nenhum dos três esperava. Fica aqui. Isso vai mudar o jeito que você olha para a estrada. A BR-116 naquele trecho tem um jeito de fazer a gente se sentir pequeno. São quilômetros e mais quilômetros de asfalto que corre entre morros verdes, cerrado, algumas fazendas espalhadas, um posto de gasolina aqui, uma placa enferrujada ali. O horizonte parece que nunca chega. O sol bate de um jeito que entra pela janela, mesmo com o vidro fechado. E o rádio, quando pega, toca aquelas músicas sertanejas antigas que a gente não sabe se dão saudade ou consolo, mas que ficam na cabeça por horas. Roberval conhecia cada curva daquele trecho. Conhecia o buraco no quilômetro 347, que você precisa desviar um pouco para o lado direito, senão o caminhão sacoleja feio. Conhecia a sombra da serra que aparece por volta das 14h e dá uma aliviada no calor. Conhecia o bar do Zé Preto que fecha às 3 e vende o melhor pastel de queijo da vida. Mas você tem que chegar antes das 2h30, porque quando acaba, acabou. Ele conhecia a estrada como se conhece um velho amigo, com carinho e com desconfiança ao mesmo tempo. Naquele dia, o caminhão ia carregado com material de construção. Cimento, vergalhão, algumas paletes de tijolo, carga pesada, o tipo de carga que você sente no volante, que o caminhão reclama nas subidas e pede atenção nas descidas. Roberval tinha saído de São Paulo às 4h. Levantou às 3h30, tomou o café que ele mesmo preparou no pequeno apartamento em Santo André, comeu 2 biscoitos de polvilho, trocou de roupa no escuro para não acordar a vizinha que dormia mal e foi embora para o pátio buscar o caminhão. Esse era o ritual. 32 anos de ritual. Nem a esposa via mais esse ritual, porque a esposa tinha ido embora 7 anos atrás. Não foi briga feia, não foi traição, não foi nada de grito ou quebra de prato. Foi aquela coisa silenciosa que vai crescendo quando dois adultos percebem que a vida os colocou em direções diferentes. Ela queria parar. Ele não sabia parar. Ela queria que ele pedisse demissão, comprasse uma casinha em Atibaia, criasse galinha. Ele amava a estrada como ela amava a estabilidade. Não tinha como os dois serem felizes juntos. Então, se separaram. Com educação, com tristeza, com aquela mágoa seca que dói mais do que qualquer escândalo. Roberval não falava muito nisso. Não era do tipo que abre, mas às vezes, nas longas horas em que a estrada esticava à frente e o silêncio ficava pesado demais, ele pegava o celular na hora do almoço e ficava olhando para as fotos da filha. Letícia, 28 anos. Morando no Paraná com o marido e uma filhinha de 2 aninhos. Ele via a neta uma vez a cada 3 meses, se tanto. Esse era o preço da estrada, e Roberval pagava. Pagava calado, como o homem da geração dele paga as contas que a vida cobra, sem reclamar muito. Com aquela resiliência silenciosa que às vezes parece força e às vezes é só ausência de alternativa.
Naquele dia, ele tinha falado com Letícia de manhã antes de sair. Ela tinha mandado um áudio de 40 segundos dizendo que a menina tinha dado os primeiros passos sem segurar em nada. Roberval tinha ouvido esse áudio 3 vezes no pátio antes de ligar o caminhão. A terceira vez, ele tirou o óculos e limpou com a blusa, porque entrou uma poeira. O Scania saiu de São Paulo antes do sol aparecer. Roberval gostava desse horário. A cidade ainda dormia. O trânsito era só de caminhoneiros e pessoas que trabalham cedo demais. Uma solidariedade silenciosa entre gente que escolheu ou precisou viver no avesso do relógio. Nas primeiras horas, ele foi ouvindo o rádio, uma rádio gospel que pegava bem no começo da estrada. Ele não era muito de frequentar igreja, mas gostava daquelas músicas. Tinha qualquer coisa nelas que acalmava. Como se alguém tivesse posto em melodia exatamente o que ele não sabia dizer em palavras. Depois de registro, o sinal da rádio começou a falhar. Ele desligou e ficou no silêncio. Esse era o outro jeito de viajar, com o próprio pensamento. O asfalto passou a ser companhia. O barulho do motor passou a ser conversa. Quilômetro a quilômetro, aquela espécie de meditação que só os motoristas de longa distância conhecem foi tomando conta. Você fica alerta, mas ao mesmo tempo sua mente vai se soltando. Lembra de coisa que não lembrava faz tempo, pensa em coisa que nunca vai resolver, mas pensa assim mesmo, refaz conversas, reconta histórias. Roberval estava pensando no pai. O pai tinha morrido em março daquele ano, 83 anos no hospital em Minas, cerrado por dentro como velhos do cerrado ficam. Roberval tinha chegado tarde, 2 horas tarde. Estava na estrada, o celular tinha ficado sem bateria, e quando ele conseguiu carregar e receber a ligação da irmã, o pai já tinha ido. Ele nunca tinha falado isso para ninguém. Essa culpa de chegar tarde, esse peso de ser o filho que estava na estrada quando precisava estar parado. A estrada dá e tira, às vezes ao mesmo tempo. Ele estava pensando nisso quando no quilômetro 412 viu. Do lado direito do acostamento, num trecho em que a estrada tinha um recuo maior por causa de uma antiga área de obras, havia uma mulher sentada. Não estava em pé pedindo carona, não estava fazendo sinal. Estava sentada numa cadeira de plástico branca, daquelas de bar, com uma sacola de mercado aos pés, e parecia estar simplesmente esperando. Só que não tinha nada para esperar ali. Não era ponto de ônibus, não tinha casa por perto, não tinha nada além de asfalto, capim alto e o sol que já estava pesado. Roberval olhou no espelho, olhou de novo, pensou em continuar. Era a política dele não parar na estrada sem ter certeza do que estava vendo. Isso ele aprendeu da forma mais difícil nos primeiros anos de estrada, quando parou para ajudar um rapaz com o carro enguiçado e quase foi assaltado por 2 outros que estavam escondidos no mato. Desde então, ele sempre desacelerava, avaliava, pensava. Mas essa mulher tinha alguma coisa que ele não conseguia ignorar. Talvez fosse a cadeira de plástico no meio do nada, porque ladrão não fica esperando sentado numa cadeira de plástico. Talvez fosse a sacola de mercado, com aquelas embalagens coloridas que você vê quando alguém comprou comida e não conseguiu chegar em casa. Talvez fosse a postura. Ela estava sentada ereta, costas retas. Não estava curvada de desespero. Não estava chorando. Estava simplesmente sentada com aquela compostura de quem foi criado para não se desfazer em público, mesmo quando está completamente perdido. Roberval pisou no freio. O Scania gemeu levemente, protestando o peso da carga. Ele colocou o pisca-alerta e encostou no acostamento a uns 50 metros na frente da mulher. E ficou parado por uns 3 segundos, as 2 mãos no volante, antes de abrir a porta. Nesse exato momento, um Hilux prata passou por ele em alta velocidade. Dentro, Adalberto buzinou 2 vezes com raiva. Aquele caminhão parado no acostamento tinha feito ele precisar desviar levemente. E Adalberto tinha reunião marcada às 3 da tarde em Curitiba com um cliente que não esperava por ninguém.
Ele já estava atrasado 40 minutos por causa de um acidente que tinha fechado a pista antes de Curitiba. Estava com o ar-condicionado na potência máxima, o Bluetooth tocando uma playlist de podcasts de negócios e a mandíbula travada. Ele buzinou de novo, olhou pelo retrovisor para o caminhão com irritação, murmurou alguma coisa sobre caminhoneiros que param no meio da nada, atrapalhando o trânsito, e acelerou. Não deu 3 minutos. Um pneu da Hilux furou. Com tudo que está por vir, esse detalhe importa. Guarda esse detalhe. Roberval desceu do caminhão com o cuidado de quem sabe que estrada não perdoa distração. Ficou na beira, esperou uma carreta passar e foi caminhando pelo acostamento até a mulher. Ela o viu vir de longe. Não se levantou, não se assustou. Só ficou olhando com aqueles olhos escuros, calmos, que olhavam com atenção, mas sem medo. Boa tarde, Roberval disse ainda a uns 5 metros. Boa tarde, ela respondeu, voz firme. Mais firme do que ele esperava. Ele parou perto, mas não muito perto. Respeitou o espaço. A senhora está bem? Ela pensou antes de responder. E isso ele notou. Ela não respondeu imediatamente, tô sim, obrigada, como a maioria das pessoas responde quando não quer incomodar. Ela pensou de verdade. Estou com um problema, ela disse. Mas estou bem. O que aconteceu? Minha filha foi me buscar aqui, mas o carro dela deu problema lá em Ipiranga e ela não consegue mais vir. Estou esperando ela mandar o cunhado, mas o cunhado saiu do trabalho e ainda vai demorar umas 2 horas. 2 horas aqui na beira da estrada, Roberval disse. Não como crítica, como constatação. Já esperei coisas mais difíceis, ela respondeu. E havia nessa frase uma história inteira que ele não conhecia ainda, mas que ele sentiu. A senhora tem água? Ela mostrou uma garrafinha quase vazia. Roberval voltou para o caminhão. Pegou 2 garrafas de água gelada do cooler que ficava atrás do banco. Pegou também um pacote de biscoito que tinha comprado no posto. Voltou. Ela aceitou com aquela dignidade específica de quem foi criado para ser grato sem ser subserviente. Um obrigado que soava real. O senhor não precisa ficar, ela disse. Eu sei, ele disse. Mas 2 horas é tempo demais numa beira de estrada. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. Esse foi o momento em que 2 pessoas que não se conhecem decidem, sem falar, que vão confiar uma na outra por um tempo. Tem como me dar uma carona até Ipiranga? Ela perguntou. Se ficar no seu caminho. Fica mais ou menos, ele disse. Não ficava muito não, mas ficava o suficiente. Dalva subiu no caminhão com uma dificuldade que ela tentou disfarçar. O degrau era alto, o joelho direito doía. Ela não falou isso, mas Roberval viu. Ele estendeu a mão sem fazer escândalo, só estendeu, e ela pegou sem fazer escândalo, só pegou. Já eram quase 2 da tarde. O sol estava no ponto mais cruel. Dentro do caminhão, o ar-condicionado era um alívio que ela recebeu fechando os olhos por 1 segundo. 1 segundo só. Depois abriu, endireitou a sacola no colo e ficou com a postura reta de sempre. Meu nome é Roberval. Dalva. Muito prazer, Dalva. O prazer é meu, Roberval. Educação da geração antiga. Aquela educação que não se aprende em curso, se aprende em casa, em exemplo. Por um tempo, eles não falaram muito. O caminhão voltou para a estrada. A carga pesou nas curvas. O asfalto seguiu seu rumo. Dalva olhava pela janela. Roberval olhava para frente. Esse silêncio era confortável. Um dos poucos silêncios confortáveis entre estranhos que existem. Foi ela quem falou primeiro. O senhor tem família? Uma filha e uma neta pequenininha. Ele quase sorriu. Que deu os primeiros passos hoje. Dalva virou para ele. Hoje? Hoje de manhã. A mãe mandou áudio. E o senhor está aqui na estrada, ela disse. Não com julgamento, com compreensão. É o trabalho, ele disse. Eu sei, ela disse. Meu marido foi caminhoneiro 30 anos. Agora foi Roberval quem virou levemente. É mesmo? Getúlio.
Morreu faz 6 anos. Ela disse isso com aquela serenidade de quem já chorou tudo que tinha para chorar e ficou com a paz que sobra depois. Era da Scania também. Roberval olhou para o volante. Bom caminhão. Ele dizia isso, ela disse, e havia um sorriso mínimo no canto da boca. Aí, a conversa foi encontrando o caminho, como conversa de estrada encontra. Devagar, por partes, sem pressa. Dalva contou que estava vindo de Sorocaba, onde tinha ficado 5 dias cuidando de uma prima que tinha quebrado o quadril. Tinha ido de ônibus, cuidado da prima, e estava voltando para Ipiranga, onde morava com a filha mais nova. Só o osso que quebrou, ela disse sobre a prima. Mas para velha é perigoso. A senhora não é velha, Roberval disse. Tenho 69 anos, ela disse. A essa altura é desonesto fingir que não sou. Ele gostou disso, desse jeito de falar. Direto, mas sem dureza. Essa prima mora sozinha? Mora. Os filhos dela estão todos em São Paulo. Vieram, ficaram 2 dias e foram embora porque tinham trabalho. Ela disse isso sem acusação. É a vida, é a vida, Roberval concordou. Silêncio por mais alguns quilômetros. Depois ela perguntou sobre o trabalho dele. Ele contou. Ela ouvia com atenção genuína, daquele jeito que cada vez menos gente ouve, com o olho no rosto de quem está falando e não no celular. Ele contou sobre a carga de hoje, contou sobre as diferentes estradas do Brasil, contou que a BR-116 ele conhecia de cor e salteado, mas que a BR-364 no Mato Grosso ainda te dava surpresas depois de tantos anos. Getúlio dizia que cada estrada tem uma personalidade, ela disse. Seu marido estava certo. Ele acertava bastante, ela disse, mas silêncio, bom silêncio. E então Roberval não sabe dizer por que falou o que falou a seguir. Talvez fosse o jeito dela ouvir. Talvez fosse a estrada que arranca a confissão da gente quando a gente está cansado o suficiente. Talvez fosse porque ela tinha falado de marido morto com tanta paz que ele sentiu que era uma pessoa que entendia perda sem afundar nela. Meu pai morreu em março, ele disse. Sinto muito, ela disse. Eu não estava lá. Estava na estrada. Cheguei atrasado. Ela não disse nada imediatamente e esperou ele continuar. Eu fico pensando que ele esperou, Roberval disse. A voz ficou diferente. Os velhos às vezes esperam, mas ele não esperou. E eu não sei se foi porque ele não quis me dar esse peso ou se foi porque eu demorei demais. Dalva ficou olhando para frente por um momento. Meu Getúlio foi também quando eu não estava, ela disse. Fui ao mercado, deixei ele dormindo depois do almoço. Quando voltei, ele tinha ido. Roberval assentiu. O senhor sabe o que eu penso? Ela disse. O quê? Que às vezes eles vão quando a gente não tá porque não querem que a gente veja. Porque protegeram a gente a vida toda e não iam parar na hora de ir embora. Roberval piscou de novo. Nunca pensei assim, ele disse. Getúlio era assim, ela disse. A vida toda protegendo. Faz sentido que na hora derradeira também fosse. O caminhão seguiu. O horizonte seguiu. E Roberval ficou carregando aquela frase no peito como se carregasse uma carga diferente. Mais leve. Ou talvez não mais leve, mas diferente. Foi por volta do quilômetro 438 que eles viram o Hilux. Estava parado no acostamento, do lado direito. Pneu traseiro esquerdo completamente murcho. E o homem que estava de pé ao lado, de gravata afrouxada e expressão de quem estava tendo o pior dia em muito tempo, era o mesmo que tinha buzinado com raiva quando Roberval parou. Adalberto. Roberval reconheceu a placa. Ele diminuiu a velocidade. Ficou devagar ao lado do Hilux por uns instantes. Adalberto olhou para o caminhão e Roberval viu no rosto dele a expressão de quem reconhece que é o mesmo caminhão que xingou menos de meia hora atrás. Roberval poderia ter continuado. Ninguém saberia, ninguém estava vendo. Dalva talvez nem soubesse que aquele era o homem que tinha buzinado. Mas Roberval parou. Colocou o pisca-alerta, encostou no acostamento. Tem alguém precisando de ajuda, ele disse a Dalva. Vai lá,
ela disse. Ele desceu. Adalberto estava com o macaco hidráulico do carro em mãos, mas estava claramente sem jeito de como colocar embaixo do eixo. Precisa de ajuda? Roberval perguntou. Adalberto olhou para ele. Tinha naquele olhar um desconforto específico. O desconforto de quem precisa de ajuda de uma pessoa que acabou de tratar mal. O pneu furou, Adalberto disse. Eu vi. Roberval olhou para o Hilux. Tem step? Tenho. Mas esse macaco não está encaixando direito no suporte. Roberval se abaixou, olhou, encaixou o macaco no ponto certo com a familiaridade de quem já fez isso centenas de vezes. Esses Hilux têm um suporte de reforço aqui, ele disse. Se colocar no lugar errado, o carro pode escorregar. Adalberto ficou olhando. Você sabe trocar? Ele perguntou. Sei trocar qualquer coisa que roda, Roberval disse, sem arrogância, como declaração de fato. Eles trocaram o pneu juntos. Adalberto segurava as ferramentas e passava quando Roberval pedia. Roberval fazia o trabalho pesado. Eram uns 20 minutos de sol forte na cabeça. No começo, Adalberto ficou no celular tentando ligar para alguém enquanto Roberval trabalhava. Mas o sinal estava ruim, e aos poucos, sem ter o que fazer com o celular, ele foi prestando atenção no que estava acontecendo. Roberval trabalhava com aquela competência calma de pessoas experientes, sem pressa, sem ansiedade, no ritmo certo. Cada movimento tinha razão, cada parafuso fechado na ordem certa. Quantos anos você está na estrada? Adalberto perguntou. 32. Toda a vida. Mais ou menos. Pausa. Eu buzinei para você antes, Adalberto disse. Tinha dificuldade nessa frase, mas falou. Roberval não parou o que estava fazendo. Eu vi, disse. Estava atrasado para uma reunião. Perdeu mesmo, Roberval disse. Já são 2h30. Adalberto olhou para o relógio e fechou os olhos por um segundo. Estava parando para ajudar alguém? Ele perguntou. Uma senhora. Ela está no caminhão. Adalberto ficou em silêncio. Você ajudou uma senhora desconhecida na beira da estrada e depois parou para ajudar a mim que te xinguei, ele disse. Não era uma pergunta. Roberval apertou o último parafuso. Pronto, disse. Pode ir. Mas vai devagar nos próximos quilômetros para sentir se o step está firme. Adalberto ficou parado. Quanto eu te devo? Ele perguntou. Nada. Não. Quanto você cobra? Não cobro nada de quem precisa de ajuda na estrada, Roberval disse. Minha mãe ensinou isso. Adalberto ficou olhando para ele. Havia uma expressão no rosto dele que não era bem vergonha. Era algo mais difícil que vergonha. Era o reconhecimento de que você estava errado, não só naquele momento, mas em alguma coisa maior. Obrigado, ele disse. Vai com Deus, Roberval disse. E voltou para o caminhão. Quando voltou, Dalva estava com o terço nas mãos, não rezando em voz alta. Só segurando. Tá bom? Ela perguntou. Tá bom, ele disse. Quem era? Um homem que estava com pressa. Ela não perguntou mais nada. O caminhão voltou para a estrada, e foi por volta desse ponto que Roberval começou a perguntar mais sobre Dalva. Não de propósito, não calculado. Foi saindo. Ela tinha morado a vida toda em Ipiranga. Tinha criado 4 filhos. O marido caminhoneiro tinha ficado 20 anos fora, mais do que dentro, como ela dizia, sem amargura. E eles tinham aprendido a se amar nas brechas, nas chegadas, nas cartas que ele mandava, quando ainda era tempo de carta. Carta, Roberval repetiu. Toda semana, ela disse. 30 anos. Toda semana chegava uma carta. Ela abriu a sacola. E no fundo, sob as embalagens de biscoito e a garrafinha de água, havia um envelope amarelado com uma fita de cetim desbotada ao redor. Guardo as últimas 10 aqui comigo. Não consigo deixar em casa. Roberval olhou para o envelope por um segundo e desviou o olhar de volta para a estrada. Havia alguma coisa sagrada naquele envelope que não combinava com o olhar por muito tempo. Os filhos estão todos bem? Ele perguntou, e aqui Dalva ficou em silêncio por um tempo. 3 estão bem, ela disse. Roberval esperou.
O mais velho, o Marcos, a gente perdeu faz 8 anos, acidente de moto. Sinto muito, ele disse. Tinha 42 anos, 2 filhos pequenos. Ela disse isso com aquele peso específico de mãe que sobrevive ao filho, que é o peso mais injusto que existe. Mas os netos estão grandes agora. Um vai entrar na faculdade. Que bom, graças a Deus, ela disse. Natural, sem performance, só gratidão. Mais um trecho de estrada em silêncio. E então Dalva falou uma coisa que Roberval não esperava. Você me lembrou o Getúlio quando eu te vi descer do caminhão, ela disse. Ele não soube bem o que fazer com essa frase. O jeito de caminhar. Caminhoneiro velho tem um jeito. Parece que está sentindo o chão antes de pisar. Ela olhou para frente. O Getúlio tinha isso. Roberval pensou nisso. Nunca percebi isso em mim, ele disse. A gente não percebe o que carrega, ela disse. Eles estavam a uns 20 quilômetros de Ipiranga, quando o celular de Dalva tocou. Ela atendeu, ficou ouvindo. Roberval não quis ouvir por educação, mas percebeu pela expressão dela que algo tinha mudado. Ela desligou, ficou segurando o celular no colo por um momento. Era minha filha, ela disse. O cunhado não vai poder ir me buscar. Ficou preso num problema no serviço. Mas a gente está chegando em Ipiranga já, ele disse. Eu sei. Mas a casa da minha filha fica a uns 8 quilômetros do centro. E eu não sei se tem táxi aí. Ela disse isso com uma calma que não era resignação, era força. Fico no centro e ligo pro vizinho dela ver se busca. Eu levo, ele disse. Não, já fiz você desviar demais. Eu levo, ele repetiu. Firmeza sem arrogância. Aquela firmeza de homem que já tomou a decisão e não está abrindo para negociação. Ela olhou para ele. Roberval, ela disse. Por que você está fazendo isso? Ele pensou. Pensou de verdade, como ela tinha pensado antes de responder se estava bem. Porque meu pai morreu em março e eu não cheguei a tempo, ele disse. E acho que às vezes a gente encontra na estrada o que não conseguiu fazer em outro lugar. Dalva ficou olhando para ele por um longo momento. Não disse nada, mas colocou a mão no braço dele por um instante, 1 segundo, 2, e tirou. Como se dissesse tudo o que precisava ser dito sem usar uma palavra. Ipiranga apareceu no horizonte como as cidades pequenas aparecem na estrada. Primeiro, uma caixa d'água. Depois, uma placa. Depois, as primeiras casas que vêm antes do asfalto melhorar. A filha de Dalva morava numa casa de tijolo vermelho com um jardim pequeno na frente, buganvílias na cerca e um portão de ferro que estava entreaberto. A filha, Vera, estava na calçada. Devia ter uns 45 anos. O rosto dela, quando viu a mãe descendo do caminhão, era um misto de alívio e surpresa. Dalva desceu devagar, aceitou a mão de Roberval no degrau sem discutir dessa vez. Vera veio rápida. Mãe, que susto que eu passei! Eu fiquei ligando para o celular e não atendia. O sinal estava ruim na estrada, Dalva disse. Estou bem. Ela virou para o caminhão. Esse homem me trouxe. Vera olhou para Roberval com aquela gratidão de filha que quase perdeu a mãe e não perdeu. O senhor salvou minha mãe, ela disse. Só dei uma carona, ele disse. No calor que estava, naquele acostamento, Vera começou. Sua mãe estava bem, Roberval disse. Ela é uma mulher muito forte. Dalva estava abrindo o portão, mas virou. Roberval, ela chamou. Ele olhou. Ela ficou um instante olhando para ele com aquela calma que tinha do começo. Você vai lá ver sua neta dançar quando ela crescer, ela disse. E vai chegar a tempo. Ele não soube de onde ela tirou essa frase. Mas ela entrou direto, como se ela tivesse visto alguma coisa que ele não estava vendo ainda. Ele ficou parado na calçada por 1 segundo, depois que o portão fechou. Vera ainda estava ali. O senhor quer entrar para tomar um café? Ela perguntou. Preciso chegar, ele disse. Carga para entregar. Ao menos me diz seu nome completo, ela disse, para eu poder agradecer direito. Roberval de Souza Ferreira, ele disse. Ela anotou no celular. Ele voltou para o caminhão.
Quando o Scania voltou para a BR, o sol estava começando a ceder um pouco, aquela hora do fim da tarde em que a luz fica dourada e o calor respira. Roberval rodou 20 minutos assim, com os pensamentos se assentando como poeira depois que o vento passou. Aí o celular tocou. Número desconhecido. Ele sempre atende. Hábito de caminhoneiro. Às vezes é o embarcador. Às vezes é alguém do pátio. Alô? Roberval? Voz de homem. Conhecida de algum jeito, mas que ele não identificou de cara. Aqui é Adalberto, o cara do Hilux. Roberval ficou um instante. Como você pegou meu número? Liguei para a empresa de transportes. O seu caminhão tem identificação no para-choque. Liguei, expliquei o que aconteceu, eles me deram seu número. Precisava de mais alguma coisa? Roberval perguntou. Não, queria só... Pausa. Você ouvia o desconforto na voz. Queria dizer que me envergonhei da buzinada e da postura que tive. Roberval não disse nada. Eu vi você parar para ajudar aquela senhora antes. Vi de passagem. E pensei que era besteira parar no meio da estrada para ajudar desconhecido. Outra pausa. Aí, quando eu precisei de ajuda e você parou mesmo assim, eu fiquei pensando nisso durante a troca do pneu todo. Todo mundo precisa de ajuda alguma vez, Roberval disse. Eu tenho uma empresa, Adalberto disse, com frota própria, 4 caminhões. Tenho 2 motoristas que precisam de emprego, tô com dificuldade de fechar contrato para eles. E tô pensando... Ele parou. Isso vai soar estranho. Pode falar. Tô pensando em entrar no segmento de transportadora mesmo. Ampliar. Mas nunca tive contato real com alguém que conhece isso, que vive isso. Você teria algum interesse em me dar uma consultoria um dia? Pago, claro. Hora que você puder. Roberval ficou. Essa ele não estava esperando. Você quer contratar o caminhoneiro que ajudou você a trocar o pneu para te dar conselho de negócio? O caminhoneiro que ajudou o cara ingrato que buzinou para ele, Adalberto corrigiu, com aquela honestidade tardia que vale alguma coisa. Sim, Roberval ficou pensando. 32 anos na estrada. Tudo que ele sabia sobre logística, sobre rota, sobre o que funciona e o que não funciona em transporte de carga, sobre os buracos que a maioria dos empresários que nunca colocou a mão na massa não vê. Me manda mensagem, ele disse. Quando eu chegar no destino, eu respondo. Certo, Adalberto disse. Obrigado. De novo. Vai com Deus, Roberval disse. E desligou. A entrega em Ponta Grossa foi sem problema. O cliente estava esperando, os homens para descarregar estavam lá, a nota fiscal bateu certinha. Roberval assinou os papéis, tomou um café no escritório do cliente, um café ruim de máquina, mais quente, e ficou sentado por uns minutos antes de voltar para o caminhão. Tinha a opção de pegar uma pousada em Ponta Grossa e voltar no dia seguinte. Tinha a opção de continuar dirigindo e chegar em São Paulo de madrugada. Tinha uma terceira opção que ele não tinha considerado quando saiu de manhã. Letícia morava a 95 quilômetros de Ponta Grossa. Roberval ficou olhando para o mapa no celular. 95 quilômetros. 1h30. Ele tinha ligado para ela de manhã, mas não tinha dito que ia passar pelo Paraná. Ela não estava esperando nada. A menina tinha dado os primeiros passos hoje. Ele ficou com o celular na mão por uns 2 minutos. Depois ligou. Pai? A voz dela atendeu logo. Surpresa. Letícia, eu tô em Ponta Grossa. Silêncio. Quê? Eu tô em Ponta Grossa. Terminei a entrega. Ele prendeu a respiração. Posso ir aí? Mais silêncio. E aí veio um som que ele não ouvia faz muito tempo. Um choro daqueles que a gente tenta esconder, mas não consegue, misturado com risada. Pai, ela disse. E era tudo. Vou chegar umas 8 da noite, ele disse. A voz estava diferente também. Tem lugar para eu ficar? Vai ter sempre, ela disse. Sempre vai ter. Ele estava na metade do caminho quando o celular tocou de novo. Dessa vez reconheceu o número. Era Vera, a filha de Dalva. Roberval, ela disse quando ele atendeu. A minha mãe pediu para eu ligar.
Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou com aquela preocupação imediata. Não, não, ela está bem, é o contrário. Vera parecia estar segurando emoção. Ela queria que eu contasse uma coisa para você. Pode contar. Você perguntou por que ela estava na beira da estrada naquela cadeira. Ela disse que você não perguntou diretamente, mas que a história que ela contou foi incompleta. Roberval esperou. A minha mãe estava voltando de Sorocaba, mas não estava voltando só de cuidar da prima. Ela foi lá porque a prima estava se sentindo muito sozinha e tinha dito umas coisas preocupantes pro telefone. Sabe que tipo de coisa? Roberval entendeu. Minha mãe pegou o ônibus sozinha, de Ipiranga, foi até Sorocaba, cuidou da prima por 5 dias, ficou até a prima estar melhor e estava voltando. Com 69 anos, sozinha, no calor. Vera parou. E quando ficou na beira da estrada esperando, ela estava rezando, com o terço que você viu. Eu sei, ele disse. Ela estava rezando por ajuda. E o senhor apareceu. Roberval não disse nada. Ela disse uma coisa que eu preciso te contar. Vera continuou. Ela disse, fala para ele que Deus não manda anjo de asa. Manda de caminhão vermelho quando precisa. O asfalto seguiu. O horizonte seguiu. Mas alguma coisa dentro do Scania estava diferente. Como se a carga tivesse mudado. Como se 32 anos de estrada tivessem chegado num lugar que ele não sabia que estava procurando. Obrigado por me contar, ele disse. A voz estava quieta. Obrigado pelo senhor ter parado, Vera disse. Eles desligaram. E Roberval ficou alguns quilômetros só com o barulho do motor e a estrada e aquela frase rodando na cabeça. Deus não manda anjo de asa, manda de caminhão vermelho. Ele chegou na casa de Letícia às 7h52. Era uma casa pequena num bairro tranquilo, com uma árvore na frente que tinha crescido demais e levantado um pedaço da calçada. Luz acesa na janela da sala. O som de uma televisão por dentro. Roberval ficou um instante no caminhão. Depois desceu. Ainda estava com a roupa do dia inteiro. Camisa de manga comprida, calça de trabalho, os braços cheios de sol da tarde. Bateu na porta. A porta abriu rápido demais para não estar sendo esperada. Letícia, 28 anos. O cabelo do jeito da mãe, mas os olhos exatamente os olhos dele. Olhos que perguntavam tudo sempre, desde criança. Ela não disse nada. Ele também não disse. Ela só abriu os braços. E Roberval, 57 anos, 32 de estrada, filho que chegou tarde demais no março de perda. Pai que estava sempre na BR enquanto os primeiros passos aconteciam. Homem que aprendeu a pagar em silêncio as contas que a vida cobra. Esse homem entrou nesses braços como se voltasse para algum lugar que ele não sabia que estava com saudade. Por um tempo, eles ficaram assim, sem palavra. E do corredor apareceu uma criança pequena. Devia ter 1 metro de altura, de pijama, com o cabelo bagunçado de quem foi arrancado de uma soneca pela agitação dos adultos. Ela olhou para o estranho que a mãe estava abraçando. E o estranho olhou para ela. Quem é ele? Ela perguntou para a mãe. Sem cerimônia. 2 anos não tem cerimônia. Letícia se afastou um pouco e limpou os olhos com o punho da blusa. É o vovô Roberval, ela disse. A menina olhou para o Roberval com aquela seriedade específica de criança que está avaliando. Ele ficou na altura dela. Se abaixou devagar, os joelhos protestando um pouco. Oi, ele disse. Ela pensou. Oi. Ela disse. E então, sem mais explicação, deu um passo. Mais um. E chegou até ele e colocou a mão pequenininha no rosto dele com aquela autoridade de criança que não sabe ainda que deveria ter medo de desconhecido. Roberval fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, estava sorrindo. De um jeito que Letícia depois disse para marido que ela não lembrava de ter visto o pai sorrir assim. Nunca. Em toda a vida. Eles ficaram 3 horas juntos. Jantar, bolo de fubá que Letícia tinha feito quando soube que ele estava vindo,
A menina que pediu para Roberval ler uma história antes de dormir e que ficou batendo o pé no ritmo enquanto ele lia com aquela voz grave de estrada. O genro, Murilo, era homem bom. Trabalhava em construção civil. Homem de poucas palavras, mas de presença sólida. Esse tipo de homem que você não nota muito, mas que quando falta, faz falta. Ele e Roberval falaram de trabalho, de custo de vida, de futebol, de um jeito que homens falam de futebol quando estão, na verdade, falando de outras coisas. Na hora de ir embora, Letícia o acompanhou até o caminhão. A noite estava fresca. Uma lua quase cheia sobre as árvores. Você vai voltar logo? Ela perguntou. Tenho uma entrega em 3 semanas que passa perto, ele disse. Posso planejar para passar. Não precisa de entrega como desculpa, ela disse. Firmeza gentil. Eu sei, ele disse. Ela ficou encostada no portão olhando para ele. Pai, o que aconteceu hoje? Como assim? Você nunca aparece sem avisar. Você nunca vem. Ela não dizia isso com mágoa, dizia como constatação. Hoje você veio. O que mudou? Roberval ficou. Pensou em contar sobre Dalva, sobre Adalberto, sobre o dia na BR-116. Mas o que saiu foi outra coisa. Uma senhora idosa me disse uma coisa hoje, ele disse. Sobre chegar a tempo. Letícia esperou. Acho que resolvi tentar chegar a tempo mais vezes, ele disse. Ela ficou olhando para ele. E então cruzou o portão e abraçou ele de novo, mais rápido dessa vez, como quem sela um acordo sem precisar de palavra. A Marina vai perguntar pelo vovô Caminhão amanhã, ela disse no ombro dele. Vovô Caminhão, ele repetiu, foi o nome que ela deu para você. Letícia estava sorrindo mesmo com a voz engasgada. Porque o vovô vive no caminhão. Pior nome não podia ter dado não, ele disse. Eles riram juntos. E esse riso na noite do Paraná era uma das coisas mais simples e mais necessárias do mundo. Roberval saiu às 10 da noite. Ligou o caminhão, ajustou o espelho, colocou assento, mandou mensagem para Adalberto. Pode mandar sua disponibilidade de horário. Veja o que dá. Ficou esperando sair da cidade para ligar o rádio. Quando chegou na BR, ligou. A rádio gospel tinha boa recepção naquele trecho do Paraná. Estava tocando uma música que ele não conhecia. Uma voz de mulher, lenta, sobre estradas e destinos, e coisas que a gente carrega e coisas que a gente larga. Ele ouviu até o final. Depois ficou em silêncio e pensou em Dalva, sentada naquela cadeira de plástico na beira da BR, com o terço na mão, com 69 anos e mais força do que a maioria das pessoas, metade da idade dela, voltando sozinha de ter salvado uma prima da solidão perigosa, sem contar para ninguém que o que ela fez naquela semana em Sorocaba pode ter salvado uma vida, sem precisar de reconhecimento, só fazendo. Pensou no Adalberto, que chegou atrasado na reunião, perdeu um pneu e talvez encontrou alguma coisa mais importante do que o cliente de Curitiba. Pensou no pai, naquele março em que chegou 2 horas tarde. E pela primeira vez pensou que talvez Dalva estivesse certa, que talvez o pai tivesse ido antes porque não queria que o filho visse, porque queria poupar, porque a proteção de pai não acaba no leito. Essa ideia não tirava a dor, mas colocava a dor num lugar diferente, num lugar que doía menos e ensinava mais. Ele dirigiu até a madrugada. Em algum ponto do Paraná com São Paulo, a lua desceu e o céu ficou cheio de estrela daquele jeito que a cidade não deixa a gente ver. Roberval parou num posto deserto para abastecer. Enquanto o caminhão enchia, ele ficou do lado de fora, no frio da madrugada, cabeça levantada. Quantas noites de estrada ele já tinha passado assim? Milhares. Desde milhares de quilômetros no escuro, no frio, na chuva, no calor. Mas essa noite estava diferente. Não porque algo extraordinário tinha acontecido, mas porque alguma coisa ordinária tinha se mostrado extraordinária. Uma mulher sentada numa cadeira de plástico. Um homem com pressa que perdeu o pneu.
uma filha que abriu os braços, uma neta que colocou a mão pequenininha no rosto dele sem medo. É nisso que a estrada se revela, não nas grandes travessias, não nos quilômetros totais, mas nos pequenos momentos em que você decide parar. Quando o frentista disse que estava pronto, Roberval entrou no caminhão, ligou o motor e, antes de sair do posto, ficou 1 segundo. Pensou em todos os caminhoneiros que naquele exato momento estavam na estrada, no escuro, sós, carregando carga e carregando vida. Pensou nos pais que estão longe enquanto a filha dá os primeiros passos. Pensou nas mulheres como Dalva, que salvam vidas em silêncio e não pedem palma. Pensou nos homens como Adalberto, que às vezes precisam furar um pneu para parar de correr. E pensou nele mesmo. 57 anos, 32 de estrada, filho que chegou tarde, pai que estava chegando, vovô caminhão. Ele colocou o caminhão em movimento. A estrada se abriu à frente, longa, escura, com aquele horizonte que parece nunca chegar, mas que sempre chega, sempre chega. 3 semanas depois, Roberval recebeu uma carta, de papel, com envelope. Letra caprichada de pessoa mais velha, aquele capricho de quem aprendeu a escrever quando escrever era coisa importante. Era de Dalva. Ela não tinha endereço dele. Tinha ligado para a empresa de transportes, como Adalberto, explicado quem era, e eles tinham encaminhado. A carta era curta, 3 parágrafos. No primeiro, ela agradecia a carona. Formal, com aquela formalidade de geração que sabe escrever carta. No segundo, ela contava que a prima estava bem, que tinha saído do momento difícil, que as duas tinham conversado bastante e que a prima tinha aceitado ir morar mais perto de um dos filhos. No terceiro parágrafo, ela escrevia: quando o Getúlio estava na estrada e eu ficava em casa com os meninos, eu rezava toda a noite pela segurança dele. E rezava também pelas pessoas que ele ia encontrar na estrada, porque achava que alguém que encontrava o Getúlio num dia difícil tinha sorte. Porque ele era desse tipo, que para. Agora eu sei que ainda existem homens assim, e isso me dá paz. Cuide-se, Roberval. Que Deus abençoe sua estrada. Abaixo, ela tinha assinado, Dalva Aparecida de Moraes. Roberval leu a carta 2 vezes. Dobrou. Colocou no bolso da camisa. Ficou com ela ali 3 dias antes de colocar na gaveta. Na gaveta onde ficam as coisas que não dão para jogar fora. 6 meses depois daquele dia, na BR-116, algumas coisas tinham mudado. Roberval tinha se reunido com Adalberto 3 vezes. Numa delas, em loco, numa das rotas que a empresa de Adalberto usava. Roberval tinha mostrado onde a rota estava perdendo tempo, onde o custo de combustível podia baixar, onde os pontos de risco logístico estavam. Adalberto tinha ouvido com uma atenção que, segundo ele mesmo disse, ele raramente dava a consultores formados. Você fala de um jeito que eu entendo, ele disse, sem enrolação. Os 2 motoristas de Adalberto tinham sido realocados para rotas melhores e com contrato mais estável. Adalberto tinha chegado mais cedo para casa na sexta-feira seguinte. Primeira vez em meses, levou a filha para jantar. Ele não fazia ideia de que Roberval tinha cruzado o dia dele num ponto em que muita coisa poderia ter ido diferente. Mas guardava isso, com gratidão difusa do tipo que a gente carrega sem sempre saber o nome. Dalva voltou a Sorocaba uma vez naqueles 6 meses, de ônibus de novo. Mas dessa vez, a filha foi junto. A prima estava estável, morando num apartamento menor perto do filho. Tinha retomado o bordado que gostava. Tinha vizinhos novos que batiam papo. Dalva não contou para a filha que tinha passado 5 dias em Sorocaba, naquela vez preocupada que a prima pudesse tomar uma decisão que não tivesse volta. Não contou porque não era tipo de coisa para se contar assim, no cotidiano. Mas ficou saber que a prima estava bem. Ficou saber que a semana em Sorocaba tinha valido. E ficou saber que um caminhoneiro com jeito de caminhão vermelho tinha aparecido na hora certa. Letícia ligava agora toda semana para o pai. Às vezes, eram ligações curtas, de 5 minutos,
só para saber como estava, se tinha comido, se estava bem. Às vezes eram mais longas, com a Marina no colo dela fazendo barulho de fundo, com o Murilo passando e dizendo oi. Roberval tinha comprado um suporte de celular para o volante, ligação de viva voz. Assim, dava para falar sem tirar os olhos da estrada. Ele e Marina tinham inventado uma brincadeira. Ela perguntava onde estava o caminhão e ele descrevia o que estava vendo pela janela. A menina ficava em silêncio, ouvindo, muito séria, imaginando. "Tô passando por uma serra", ele dizia. "Tem névoa aqui. As árvores estão dentro da nuvem." "Que legal", ela dizia. "É muito legal", ele concordava. Letícia ouvia isso do outro lado e ficava quieta com aquele sorriso de filha que vê o pai sendo vovô e entende que algumas chegadas demoram, mas chegam. Numa tarde de fevereiro, Roberval parou o caminhão no acostamento da mesma BR-116. Não era o mesmo quilômetro, mas era a mesma estrada. Parou porque viu uma família com carro enguiçado. Pai jovem, mãe com bebê no colo, uma criança mais velha de uns 5 anos ao lado, os 4 na sombra magra da placa de sinalização. Ele desceu, avaliou. Correia do alternador tinha arrebentado. Ele não tinha a correia certa, mas tinha um hop temporário que resolvia por uns 100 quilômetros até o próximo posto com o mecânico. Levou 40 minutos. O pai jovem ficou assistindo o tempo todo, aprendendo, fazendo pergunta. No final, quando o carro ligou, ele quis pagar. "Não precisa", Roberval disse. "Mas o senhor perdeu tempo. Tempo a gente nunca perde quando usa bem", ele disse. E voltou para o caminhão. A criança de 5 anos ficou na janela do carro, olhando o Scania vermelho sair. Ficou olhando até sumir. "Eu preciso te dizer uma coisa antes de terminar. Essa história aconteceu numa terça-feira de agosto, numa BR do Brasil. E parece simples. Um caminhoneiro parou o caminhão, ajudou uma senhora, trocou o pneu de um desconhecido, visitou a filha, recebeu uma carta. Mas deixa eu te dizer o que esse dia no fundo foi. Foi um dia em que uma mulher de 69 anos, que tinha passado a semana salvando uma prima em silêncio, não ficou sozinha na beira da estrada. Foi um dia em que um empresário que estava correndo sem saber porquê, teve que parar e se perguntar o que estava perdendo na pressa. Foi um dia em que um filho de 57 anos, que chegou tarde ao leito do pai em março, entendeu que ainda dava para chegar a tempo em outros lugares. Foi um dia em que uma menina de 2 anos colocou a mãozinha no rosto do avô que ela mal conhecia e não teve medo. E tudo isso começou com o simples fato de que Roberval olhou pelo espelho retrovisor e decidiu parar. Não porque era obrigação, não porque ia ganhar alguma coisa, mas porque às vezes a gente sabe, no fundo de algum lugar que não tem nome, que determinado momento está pedindo que você para. E você para. E o mundo não para junto. O mundo continua girando, as buzinadas continuam, as reuniões continuam, a pressa continua, mas alguma coisa pequena, discreta, invisível se ajusta. Um fio que estava solto encontra o encaixe. Uma conta que estava em aberto começa a se pagar. Uma corrente que ninguém vê segue em frente carregando o que foi feito de bom para mais longe do que qualquer um daqueles envolvidos vai poder acompanhar. Dalva foi até Sorocaba porque alguém precisava de ajuda. Roberval parou na beira da estrada porque Dalva precisava de ajuda. Adalberto furou o pneu e foi ajudado, e alguma coisa nele mudou. E essa alguma coisa mudada vai aparecer em como ele trata os funcionários, em como chegou cedo para jantar com a filha, em como um dia, talvez, vai parar também para ajudar alguém. E a prima de Dalva, que estava num momento perigoso, está bem hoje. E os filhos dela têm mãe, e os netos têm avó, e isso tem peso, esse peso que não aparece em nenhuma conta, mas que existe. O gesto simples de uma mulher que foi de ônibus ajudar quem precisava. O gesto simples de um homem que parou o caminhão. Quantas vidas passam por isso? Quantas histórias continuam porque alguém parou? Numa noite qualquer de inverno, em alguma estrada no Brasil, tem um Scania vermelho. O motorista tem 57 anos.
Tem um suporte de celular no volante e uma carta dobrada numa gaveta em Santo André. Tem uma filha que liga toda semana e uma neta que imagina névoa em montanha quando ele descreve a paisagem. Ele está dirigindo no escuro. O rádio toca baixo. E ele está pensando em parar no posto do quilômetro tantos para tomar um café e depois seguir até chegar. Porque ele sempre chega. A estrada é longa e às vezes solitária, mas a estrada nunca é vazia. E Roberval sabe disso agora de um jeito que ele não sabia numa terça-feira de agosto. Sabe que dentro de cada carro, cada caminhão, cada ônibus que passa, tem uma Dalva, tem um Adalberto, tem alguém que está carregando alguma coisa que você não vai nunca saber. E que às vezes, só às vezes, você é a pessoa que Deus decidiu colocar na hora certa, no lugar certo. Não porque você é especial, mas porque você parou. Se essa história tocou você, conta para alguém hoje. Não precisa ser nada grande, só conta. Às vezes a história que a gente divide é o gesto que alguém precisava receber. E se você já foi parado na beira da estrada de um jeito ou de outro e alguém parou por você, você sabe do que essa história trata. Até a próxima.